Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e o nosso programa semanal Mitolugar. Estamos falando sobre mitologia chinesa e hoje nós vamos falar do deus da sabedoria, Fuxi. Bem, na mitologia chinesa, Fuxi, também conhecido como Forri, Faoxi ou Paoxi, ou Taiohao, né, ou Brilho Supremo. É um personagem da mitologia chinesa e é tido como imperador que reinou durante os meados do século 29 antes da Era Comum. Ele foi o primeiro dos 3 Augustos. Na antiga China, ele era considerado um herói mitológico da cultura, atribuindo-lhe a invenção da escrita, pescaria e caça. Ele é considerado o fundador da nação chinesa, né, do país chinês. Olha a importância da pessoa. Fuxi nasceu no leito inferior central do Rio Amarelo, em um lugar chamado Shenji, na província de Longxi, que hoje é Tianshui, na verdade, na província de Gansu. É mencionada posteriormente nas crônicas dos estados beligerantes, né? Tanto que é escrito sobre ele por Bayu Tong, né, de Bangu, que ele é, né, da província de Bangu, escrita a seguinte frase atribuída a Fuxi: naquela época os seres humanos viviam sem regras morais e não havia laços familiares. Vestiam-se como peles de animais e viviam como animais. Caçavam quando tinham fome, consumindo a pele e sangue de suas presas, ou abandonavam os restos que sobravam, já que não tinham como mantê-los. Por suas observações, o céu e da terra, Fuxi instituiu o casamento, identificou as mutações dos elementos e criou as leis em 8 trigramas a fim de ganhar o domínio sobre o mundo. Continua ainda. De acordo com o livro das mutações, deduziu a santa imagem de Fleury, né, no livro do Rio Lou, que este santo é geralmente identificado, né, Fuxi, mas às vezes também identificado como Iu, o Grande. Sobre as imagens sobre o livro pouco se sabe. As lendas interpretam essa passagem fazendo da água uma tortue ou um cavalo-dragão assinalado nos trigramas. O Fuxi segurando um taijito cercado de uma bagua. Bom, diz que Fuxi ensinou aos homens os métodos de cozinhar, caçar, pescar, as armas de metal, o primeiro sacrifício para o céu. Ele rivaliza com Huangji, 2 invenções, a cítara de Guqin e o símbolo do dragão, composto de partes de animais das tribos derrotadas, pois, de acordo com alguns textos, ele também era um imperador. Huang Fumi, de Jin, afirma que, em sua história de imperadores e reis, que sua mãe era uma jovem do clã Huashu. Durante o reinado de Suiren, um dia ela viu uma pegada do espírito do trovão, uma pegada gigante, no caminho para as costas do lago Leitze. Ela decidiu medir o tamanho do pé, então ela engravidou e assim ela concedeu Fuxi, que sucederia Suirien. Dizem que ele estabeleceu sua capital em Vanqiu, em Henan, na localidade de Huaiyang, onde está localizado o montículo onde foi ele, né, supostamente, enterrado. Há ainda hoje cerimônias no templo que são oferecidas a ele do 2º dia do 2º mês ao 3º dia do 3º mês. De acordo com a genealogia tradicional chinesa, o ancestral do clã Feng, Ren, Su, Shuju e Zuaniu, Tiao, seu nome é, de acordo com algumas fontes, o nome de um líder de Dongyu, literalmente bárbaros do leste.
Evidência textual. O nome de Fuxi foi mencionado pela primeira vez em Xuangtzu, juntamente com o Imperador Amarelo e outros personagens mais ou menos conhecidos do leitor. A criação do mito dos trigramas, delineado em seu tratado, I Ching, nos livros das mutações, Fuxi e Nuva, Shennong e Yu, o Grande, descreve Letsu como uma criatura com um corpo de cobra, cabeça de vaca, nariz de tigre e rosto de homem. No exemplo, de mais elevada sabedoria, nem sempre é o exterior humano. As evidências na Europa, no continente europeu, os trigramas de Fuxi foram mencionados pela primeira vez por Joachim Bouvet, em 1701, em uma carta a Leibniz com contrapartida do sistema de números binários desenvolvido por este último. Bouvet fez uma tentativa para identificar Fuxi como Hermes Trismegisto no livro Explicação dos Labirintos Binários, publicado em 1703. A iconografia de Fuxi. Ele é representado frequentemente com a esposa Nuva, em caudas de serpente, formando a parte inferior do corpo enrolado em torno de si. Posicionam-se ou face a face ou descostas um para o outro. Ele segurando em sua mão um esquadro, Fuxi, um esquadro, literalmente Fuxi, e uma bússola, Nuva, que poderiam simbolizar o céu e a terra. Os instrumentos podem ser substituídos pela lua e sol, ou símbolos yin e yang. As mais antigas representações conhecidas são esculturas em pedra da dinastia Han. Em alguns, um terceiro personagem não identificado aparece entre eles. Fuxi teria vivido por 197 anos ao todo e morreu em um lugar chamado Shen, atual Huaiyang, Henan, onde existe um monumento dedicado a ele que é aberto para visitação e atração turística. De acordo com a cronologia, aceita modelo confuciano. Ele governou de 2852 a 2737 antes da Era Comum, por 115 anos. As figuras lendárias de Nuva, Fuxi, são descritas como tendo corpos de serpente ou dragão, mas cabeça humana. Sua temporada foi a primavera, sua cor era o verde, seu assistente era o espírito da árvore, Golman, segurando uma bússola que Fuxi havia inventado. Os textos mais antigos descrevem-no combatendo os reinos combatentes do Han ocidental. As canções de Shu retratam seus afrescos a representação de Nuva, sua esposa, e que, de acordo com algumas fontes, também era sua irmã. Como ele empresta-lhe o corpo de uma serpente e institui o matrimônio. Entre as suas contribuições para a civilização chinesa, a mais notável é a invenção dos 8 trigramas que compõem o I Ching, que deu origem à caligrafia. Fuxi seguiu os padrões semelhantes aos que ele viu nas costas de um dragão alado que surgiu saindo do Rio Amarelo. Fuxi também inventou instrumentos musicais e de meditação e ensinou as pessoas domésticas a domesticar animais selvagens e a sericultura. Segundo alguns autores, Fuxi era Pangu, o primeiro ser vivo e criador de tudo em algumas versões da mitologia chinesa. Estudiosos de filosofia e perspectiva em pesquisas creem que Pangu é a definição do primeiro verbo, ou seja, que havia antes da reprodução da vida. Também é a exaltação do caráter, o alvorecer do rei, a primeira cobra-dragão, entre outras coisas mais. Após a ascensão da tribo Huangji e Yanxi na parte tribal do Rio Amarelo, ao sul, após a migração e evolução dos ancestrais lendários de Fuxi ou Pangu, espalhou-se para o sul em minorias que evoluíram a partir da lenda da aurora ou do amanhecer.
Bom, e aí, é claro, né? Vai sempre ver a lenda da criação. Segundo a lenda, a terra foi varrida por uma grande inundação e só Fuxi e sua irmã, a deusa Nuva, sobreviveram. Eles se retiraram para o mitológico montanha Kunlu, onde oraram por um sinal do imperador dos céus. O divino ser deu a aprovação para a união do casal e os irmãos começaram a procriar a raça humana. A fim de acelerar o processo, Fuxi e Nuva usaram argila para criar figuras humanas e, com o divino poder que lhes foi confiado, fizeram as figuras de barro ganhar vida. Fuxi então estabeleceu seu reino sobre os descendentes, embora os relatos de seu longo reinado sofram uma variação entre as fontes. Foi mais ou menos de 115 a 116 anos. Qual é a importância social sobre este mito? Fuxi, com seus 8 trigramas, ou tartaruga, como visto durante a dinastia Shong, pintura de Manlin, em uma das colunas do templo Fuxi, na província de Gansu, o seguinte distito descreve a importância de Fuxi. Entre os 3 primogênitos de Huaxi, a civilização Fuxi em Huang ocupa o primeiro lugar. Durante o tempo de sua predecessora Nuva, que era sua esposa e irmã, a sociedade era matriarcal e primitiva. O parto foi visto como milagroso, não requerendo a participação do homem. E as crianças só conheciam suas mães. À medida que o processo reprodutivo tornou-se melhor compreendido, a antiga sociedade chinesa mudou para um sistema patriarcal e Fuxi assumiu a importância fundamental. Fuxi ensinou os seus súditos a cozinhar, pescar, caçar com armas de ferro, instituiu o casamento e ofereceu os primeiros sacrifícios ao ar livre para o céu. Uma taboleta de pedra datada do século 160 antes da Era Comum mostra Fuxi com Nuva. Tradicionalmente, Fuxi é considerado o criador do I Ching, também conhecido como Yin Jing ou Zhou Yin. Quem trabalha atribuído à sua leitura do mapa do Rio Amarelo, de acordo com essa tradição, Fuxi concebeu a disposição dos baguas ou trigramas, revelando a ele de maneira sobrenatural. Este arranjo acontece e antecede a compilação do I Ching durante a dinastia Zhou. Ele disse ter descoberto estas formações a partir de trás de um mítico cavalo-dragão, por vezes dito ser uma tartaruga, que surgiu dentro do rio Lu. Foi desta descoberta que se diz haver originado a caligrafia. Fuxi também é acreditado como inventor do instrumento musical guqin, muito embora também se acredite esta invenção a Shennong e a Huangji. Os figurinistas veem Fuxi como Enoque, o patriarca bíblico. De acordo com Mirza Tahir Ahmad, o quarto califa da comunidade muçulmana e Ahmadiyya, todas as religiões chinesas são derivadas do ensinamento de Fuxi. Então nós vamos entendendo, gente, nessa primeira colocação, nessa expressão, nessa primeira abertura, a importância que ele ganha, não somente pela questão da sabedoria em si, mas a importância da sabedoria no desenvolvimento da vida, já que ele ensina a cozinhar, a pescar, a fazer armamentos de utensílios de ferro para a vida humana, para ajudar a vida humana a sobreviver, ter uma melhor produção de vida humana. Vocês começam a observar que por detrás dessa pequena indumentária, vamos assim dizer, ela se constrói um ser que está em constante transformação junto com a sociedade. Sabedoria é transformação, conhecimento é transformação. Entender como as coisas funcionam, como as engrenagens se conectam, como os sistemas operam, nada mais é do que juntar um enorme quebra-cabeça para entender toda a alegoria que vai se apresentar e colocar tudo isso a serviço da nossa vida. Por isso que nós estamos sempre convidados a nunca pararmos no tempo e na história. Uma das coisas que nós temos que compreender e tirar do nosso vocabulário, tirar da nossa vida, tirar das nossas
nossos ditames diários, que no meu tempo era assim, no meu tempo falava-se assim, no meu tempo acontecia assim. O seu tempo é aqui agora. Você vai poder falar isso o dia que você virar um espírito, né? E aí você vai poder falar, no meu tempo, quando eu estava vivo, era assim, era assado e coisa e tal. Mas se você está aqui me vendo e me ouvindo, o seu tempo é aqui agora. As construções que nós fazemos é aqui e agora. A evolução da vida é aqui e agora. Portanto, nós temos que compreender que quando nós falamos de transformações através do conhecimento, ele implica principalmente se dispor a entender o que é conhecer. Conhecer é saber, é experimentar e pôr em prática. Os aspectos psicológicos disso. Busca pela sabedoria. O desejo humano por conhecimento e compreensão é um impulso fundamental. A figura do Deus da sabedoria personifica esse desejo, oferecendo um modelo a ser seguido. Por isso, quando você encontra um filho, uma filha, uma pessoa, um sobrinho, que ele é curioso com as coisas, nós temos que incentivar essa curiosidade para uma produção. Se ele está curioso, significa que a mente dele está trabalhando para que ele possa acumular conhecimento sobre aquilo que ele está chamando a atenção dele, que está colocando toda a perspectiva humana sobre aquilo. E nós temos que dar instrumentos para que essa perspectiva ela vá crescendo, amadurecendo e que a pessoa vá perseguindo aquilo cada vez mais, compreendendo completamente, até ter uma excelência sobre aquilo ou sobre várias coisas a partir daquilo. O respeito pelos mais velhos. Em muitas culturas, a sabedoria é associada à idade e à experiência. O Deus da sabedoria, como um ser antigo e sábio, pode representar a veneração pelos mais velhos e a importância de aprender com eles. Ora, é óbvio, né? As pessoas são mais velhos que nós, eles já viveram, já apanharam mais na vida, já botaram a cara mais a bater do que nós, então eles têm conhecimento de causa sobre o que acontece, sobre determinado assunto, determinada posição, determinado pensamento, determinada atitude, e aí eles têm capacidade de nos dizer qual é o resultado final quando nós escolhemos coisas que na nossa visão, no nosso mundo, no nosso entendimento atual não parece ter uma visão muito clara. Conexão com o divino. A sabedoria muitas vezes é vista como um dom divino, algo que transcende a compreensão humana. A figura do Deus da sabedoria reflete essa crença e a busca por uma conexão mais profunda com o universo. Quando eu falo de conexão, a primeira conexão é o nosso universo pessoal, interior. Conhecer você, conhecer em profundidade quais são as suas potencialidades e limitações, qualidades e defeitos, para depois você se aprofundar do mundo extracorpóreo, fora de você. Aí já são outras nuances, outros personagens, outros elementos, mas começa primeiro por nós. Superação de desafios. A jornada para adquirir sabedoria é frequentemente retratada como uma espécie de desafios em séries e obstáculos que devem ser superados. E isso pode simbolizar a luta interna contra a ignorância e a busca pelo conhecimento ou autoconhecimento. Gente, não existe coisa mais estúpida do que uma pessoa se orgulhar de ser um ignorante. E olha que eu tenho visto cada coisa que dá até medo. Por quê? Nunca, em nenhum momento da história da humanidade, nem hoje, nem ontem, nem amanhã, ser estúpido, ser ignorante, desconhecer as coisas e achar que isso é uma vantagem, vai ser uma qualidade. Vai ser uma virtude, sempre vai ser uma falha crítica que precisa ser corrigida e construída todos os dias.
Equilíbrio e harmonia. A sabedoria muitas vezes é associada à capacidade de encontrar o equilíbrio e a harmonia em todas as coisas. O Deus da sabedoria pode representar o ideal de uma vida vivida em equilíbrio e em conformidade com as leis da natureza. O que é as leis da natureza? As leis da natureza impõem para nós, gente, limites. Ela impõe limites. Vai sair uma tempestade, o que acontece? Vai se aventurar durante um tornado, um tufão, o que te acontece? Vai ver um maremoto. Vai brincar, um vulcão inativo. Então o que acontece? Esse conhecimento sobre essas perspectivas naturais nos ajuda a compreender a complexidade que é esse ecossistema que é a Terra. E que são dependentes um do outro para que a vida continue gerando vida. E nós somos uma parcela desta vida, dentro dessa vida maior que se chama Terra. Então compreender isso é essencial. Não dá para continuar vivendo a vida como se nós fôssemos o centro de tudo e tudo orbitasse ao nosso redor. Assim como tudo orbita em torno da vida maior chamada Terra, nós também orbitamos em torno dela. Se ela acabar, adeus raça humana. Equilíbrio e harmonia. Esse equilíbrio e harmonia sempre vai estar presente na nossa vida. É um ditame, é quase que um mantra, né? É quase que uma oração. Equilíbrio e harmonia. Porque sem isso você não vive. Gente desarmônica e desequilibrada não tem espaço na sociedade, não tem espaço na vida das pessoas, não tem espaço em lugar nenhum. Ela vai ficar sempre num lugar, numa redoma, numa bolha, num submundo e nunca vai conseguir viver o mundo real, participar do mundo real. Sempre vai ficar à margem do mundo real. O Deus da sabedoria dentro da cultura chinesa vai mostrar que as suas figuras associadas à sabedoria, que cada uma de suas próprias características vão fazendo análise da qual, através da nossa mente, ou o confucionismo, ou laoísmo, ou laozi, vão nos ajudar a nos entender comportamentos. Por exemplo, confucionismo. Confúcio é uma figura central na filosofia chinesa e é frequentemente associada à sabedoria e às práticas aos valores morais. O taoísmo. Laozi, fundador do taoísmo, é conhecido por sua sabedoria profunda e sua compreensão das leis da natureza. O budismo enfatiza a busca pela sabedoria e autoconhecimento. Então nós vamos entendendo que esse Deus da sabedoria, ele permeia o confucionismo como filosofia e prática religiosa muitas das vezes, o taoísmo como prática religiosa e os seus ensinamentos morais, obviamente, né? E o budismo como prática de vida. O budismo não é religião. Tem gente que acredita que coloca, né, o budismo como religião. O budismo não é uma religião. Ele é uma filosofia, ele é uma prática de vida. Eu já falei, você pode ser cristão católico ou cristão protestante e ser budista, porque o budismo é uma prática de vida. Não é um ensinamento religioso, não é uma crença religiosa. Você dá credibilidade a uma pessoa que, segundo a crença, ele se evoluiu, se iluminou. Né? Buda é o iluminado, né? Siddhartha Gautama se iluminou, ascendeu no seu conhecimento. Então nós temos que entender essas nuances. Né? A figura do Deus da sabedoria dentro do mito chinês, como qualquer cultura, né, oferece fontes de pensamentos, de comparações do ontem, do hoje para o amanhã. Faz um alerta sobre a natureza e o que nós fazemos com ela e nela. Né? E também nos faz entender as aspirações da nossa alma. O que é aspirações da nossa alma? O que nós desejamos? O que nós almejamos? E como nós fazemos para alcançá-las? Quais são os conhecimentos que nós vamos acumulando ao longo da nossa existência? E esses conhecimentos vão nos dando os instrumentos para se chegar a uma finalidade. Né?
ajuda a explorar os nossos aspectos psicológicos, porque os nossos aspectos psicológicos, eles estão intimamente ligados no tocar, no sentir, no cheirar, no ouvir, no falar. Então, tudo isso compõe. E como essas coisas compõem o nosso aspecto psicológico, obviamente o que nos rodeia extracorpóreo também influencia na nossa métrica psicológica. Então nós temos que entender, compreender como elas funcionam, quais são as suas competências e complexidades, para saber utilizar isso de maneira com um coeficiente aproveitamento total para a nossa vida, para chegar a um resultado. O próprio mito em si pode nos ajudar a compreender e obter uma gama de ações. O que é uma gama? Uma série de coisas que nós podemos colocar em prática, que vai estar a nosso serviço. Primeiro particular e depois o coletivo. Quando eu falo coletivo, pode servir para teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, sogra, sogro, pai, mãe, amigos, colegas de trabalho, namorado, namorada e por aí vai. Por quê? Porque uma das coisas que nós esquecemos quando nós falamos de sociedade, a sociedade é feita de pessoas, eu e você. Igual na conjugação, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É uma desinência para entender sociedade. Eu, nós, ele, eles, vós. Vocês vão notar que essa conjugação ela é existente porque o verbo nos ajuda a entender que você não é um ser isolado. Se existe o eu, também existe o nós. Se existe ele, também existe os vós. Se existe mais de uma pessoa, e esse mais de uma pessoa convive conosco, nós temos que compreender essas nuances. Por quê? Dentro de você e de mim existem tempestades grandiosas, decorrentes da nossa criação ou falta da nossa criação, das dificuldades que nós passamos ou não passamos, dos dilemas que tivemos que enfrentar enquanto nossa formação humana. Depois que você cresce e todas essas turbulências te moldam o teu caráter e elas continuam agindo dentro de você, porque você vê, fala e ouve, interpreta as coisas muitas vezes diante desses turbilhões que estão dentro de nós. Você tem que conviver com outra pessoa ou outras pessoas que também têm todos esses turbilhões dentro delas e que fazem a mesma ação que os seus turbilhões fazem em você, elas também sofrem as mesmas coisas. E eu e você vamos nos juntar com essas pessoas e vamos enfrentar os turbilhões da nossa sociedade. Então você vai observando que é um ciclo de problemas, de dificuldades, que só vão aumentando o seu lastro de atuação. Existe aquele problema que é meu, pessoal meu, existe aquele que é o problema meu e da família com a qual eu habito, existe o problema entre eu e os amigos aos quais eu me aglutino, existem os meus problemas, os problemas dos meus colegas de trabalho, e aí juntando tudo isso eu tenho os nossos problemas desse grupo ao qual eu pertenço e os problemas do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país. E tudo isso estão ali, efervescendo, virando, revirando, um tornado a cada dia. Então nós precisamos ter conhecimento de causa para entender as pequenas coisas, a começar o que acontece dentro de mim e de você, e a partir de mim e de você, nós vamos começar a entender o que acontece fora do nosso corpo, que aí é a outra pessoa. Eu já falei aqui, acho que teve um tema que eu já falei, o inferno é os outros. Não, quem não leu, vai lá, assista, porque vocês vão precisar entender muitas das vezes que o inferno não se trata muitas das vezes do outro. Às vezes eu sou promovedor do meu próprio inferno. E às vezes eu jogo a culpa no outro. Isso quando eu não gero inferno, e este inferno causa problemas na vida dos outros, e esses outros vão reagir a esse inferno. E se eu sou promovedor disso, com certeza eu vou responder por isso. São situações que
que convivemos todos os dias. É igual aquele ditado, né? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Por quê? O que eu estou falhando? Seja na minha vida amorosa, na minha vida familiar, na minha vida social, que faz a vida do outro melhor do que a minha, mais interessante do que a minha. As mesmas capacidades que ele tem, você também tem. Então o que acontece? Eu preciso entender aonde eu estou falhando, aonde eu estou fracassando, buscar o entendimento do porquê desse fracasso e buscar a solução. Colocar essa solução em prática e aí sim a tua grama será tão verde quanto a grama do vizinho. E aí o inferno não será mais os outros e nem será você, porque não vai existir. Porque você vai evitar que essas coisas aconteçam, porque a luz da sabedoria, a luz do entendimento vai ser o guia dos teus ouvidos, da tua boca, dos teus olhos, do que você sente. E aí você vai se antecipar a problemas que vão se transformar em dificuldades. Dificuldades são muito mais fáceis de resolver do que problemas. Se tornou um problema é porque você não soube lidar com ele quando ainda era uma dificuldade. Tem um ditado muito interessante que a minha família fala e é uma realidade. Se o problema começa com eu, o problema é seu, não é meu. Se o problema começa com eu, o problema é seu, não é meu. Por quê? Porque a situação parte de mim. Se parte de mim, eu estou fazendo alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa para resolver a dificuldade enquanto ela não se torna um problemão. E aí cai na causa das circunstâncias da vida. Quais são os instrumentos que eu estou buscando para acumular conhecimento? Este mito do Deus da Sabedoria nos ensina muito sobre isso. São coisas do nosso dia a dia que nos ajuda a entender, a compreender e a partir desta compreensão se projetar. Seja você com você mesmo, seja você com a sua família, seja qual for esse tipo de família que hoje nós temos, né, já falei várias vezes, tanto no programa Mitologade como aqui eu já falei, existem vários tipos de nomenclatura de família hoje. Então você vai se projetar sobre ela e procurar resolver da melhor forma as dificuldades que vão se aparecer. E aí é a mesma coisa. A dificuldade está em mim? Eu vou resolver. Está na família? Qual a raiz dessa família? Que tipo de família que é? Vou resolver. Se é fora da porta da minha casa, se é no meio social, qual é a situação? De onde que vem? O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para corrigir isso? O que eu posso fazer para tornar essa dificuldade uma vantagem, uma escada para um bem melhor, para um bem maior, para uma sociedade melhor? E não criar um buraco aonde mais cedo ou mais tarde eu vou acabar caindo nele. Nós estamos numa sociedade que nós estamos construindo abismos. E nós mesmos estamos caindo nos abismos que nós estamos construindo. E aí a ironia da vida, né? Você constrói um buraco para você mesmo cair. E aí? Como é que faz? Como é que resolve isso? Como é que sai desse buraco? Se você é o causador. Se você é a causa, razão e circunstância, né? O professor Girafales, né? Você é a causa, a razão e a circunstância do abismo. Como é que você resolve isso? O problema está em você. Está no seu pensamento, está no que você olha, no que você ouve, no que você fala. Portanto, se você não tem conhecimento para aquilo que você vê, para aquilo que você ouve e principalmente para aquilo que você fala, você está cavando abismos. E abismos, uma hora você pode acabar caindo nele. Quase sempre nós caímos nos abismos. Abismos esses que nós mesmos criamos. Então, buscar informação, se preencher de conhecimento, é acima de tudo garantir que você não vá cavar nenhum abismo para que você mesmo amanhã ou depois possa acabar caindo nele. Este foi o mito do Deus da Sabedoria. E desta vez traz de diferente para nós a capacidade de nós olharmos para o que nós estamos construindo através do nosso próprio conhecimento. Um bom final de semana a
todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos. Um bom final de semana a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.